Olá, meu nome é Denise Carvalho, nutricionista clínica, e estamos aqui para abordar a palestra de nutrição deste mês da ADAM, Associação dos Diabéticos de Americana, com o tema Diferenças entre alimentos diet e light. É um tema muito peculiar e que sempre aparece como questões que o próprio paciente com diabetes aborda. O paciente com diabetes, geralmente, ele sempre questiona qual a diferença entre esses dois tipos de alimentos e se ele poderia estar ingerindo alimentos diet e alimentos light. Então vamos ver qual é essa diferença. Alimentos diet são aqueles que, pela definição da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são isentos de um determinado nutriente, ou seja, não possuem esse nutriente nos seus ingredientes, na sua formulação alimentar. São nutrientes que podem ser tanto carboidrato, principalmente o carboidrato simples, ou um glúten, por exemplo, que é a proteína do trigo, de todos os alimentos que são feitos com trigo, ou uma proteína, ou isentos talvez de gordura. Então, todo alimento que for isento de um dado nutriente, ou seja, totalmente zero, aquele alimento industrializado não possuir aquele ingrediente, aquele nutriente, ele é dito como alimento diet. São termos que são utilizados também para alimentos que são isentos de, livre de ou zero. No Brasil, o termo diet ele está caindo em desuso, então a gente ouve ou lê muito no rótulo dos alimentos industrializados o termo zero, principalmente. E os alimentos light? Qual a definição que a Anvisa daria para alimentos light? Então, alimentos light seriam alimentos que, no mínimo, teriam uma redução de 25% de um dado nutriente. Essa redução ela pode vir 25% até 100%. Se ela for 100%, esse alimento light vai ser denominado de diet, ou seja, ele vai ser totalmente livre de, zero de, isento de um dado nutriente. No caso de pessoas com diabetes, quais seriam os alimentos mais indicados para esses pacientes usarem no sentido de diet e light que a gente verifica muito na formulação e no rótulo dos alimentos? Seriam geralmente os alimentos que são zero de, livre de, isentos de, ou diet, ou seja, eles são 100% livres, mas do carboidrato simples, que é a sacarose, que é o açúcar de adição que a gente coloca. E a indústria alimentícia, quando tira o carboidrato simples, que é aquele que provoca uma elevação muito acentuada da glicemia, que bomba a glicemia e numa questão aí de 15 minutos, porque a absorção se dá na nossa boca, porque é um carboidrato, como a gente já explicou em outros vídeos e em palestras presenciais, um carboidrato muito pequeno. E todo carboidrato pequeno, ele já é absorvido na boca e ele bomba, ele satura o nosso sangue de glicose muito rapidamente numa quantidade muito grande. Então ele aumenta consideravelmente a glicemia. Então, para as pessoas com diabetes, o ideal seriam alimentos que são isentos desse tipo de carboidrato. Por isso, seriam considerados melhores os alimentos zero açúcar, zero de adição de carboidrato simples, livre de carboidrato simples, isentos, diet. São todos esses termos que a indústria alimentícia pode usar para um alimento que é isento de um dado nutriente. E como a gente citou, tem que ser para a pessoa com diabetes isento de açúcar simples, de carboidrato simples. Uma questão muito importante: todas as vezes que nós formos comprar um alimento, é necessária a leitura do rótulo e não confiar somente na parte da frente que deve estar escrito livre, zero, isento ou diet. Eu tenho que virar o rótulo e observar nos ingredientes e nas informações nutricionais de qual nutriente a indústria alimentícia que produziu aquele alimento retirou esse nutriente.
que pode ser, na maioria das vezes, para alimentos zero açúcar, o próprio açúcar, mas a gente tem também questões de pacientes, por exemplo, renais, que precisam ter uma redução, uma isenção da proteína. Então, seria um alimento zero de proteína para pacientes renais. Por exemplo, para doentes celíacos ou para aqueles que são intolerantes ao glúten, que é essa proteína que todo alimento que leva trigo vai ter, e que tem pessoas que são alérgicas a essa proteína, que é o glúten. Para esse tipo de população, há necessidade de um alimento ser diet zero de glúten. Então, às vezes, na frente do rótulo, eu tenho a palavrinha zero, mas nem sempre ela vai ser de carboidrato simples. Por isso, para pessoas com diabetes, há necessidade de se virar o rótulo e observar se realmente esse alimento que é diet, que é zero, que é isento, que é livre, se realmente ele é livre e isento de carboidrato simples, que é esse que pode provocar uma elevação muito grande da nossa glicemia. E os alimentos light? As pessoas com diabetes poderiam ingerir? Poderiam, desde que a isenção fosse completa, ou seja, 100%. Então, se eu retirar 25%, que é a definição de alimentos light, que eu retiro minimamente 25% de um dado nutriente, ainda vão restar, no caso de um carboidrato simples, de um alimento que contenha carboidrato simples, mas que é light, vão me restar ainda 75% desse carboidrato simples. E como é um carboidrato que bomba a glicemia, se eu ingerir esse 75% de açúcar de carboidrato simples, a minha glicemia vai subir. Então, cuidado com os alimentos light. Para uma pessoa com diabetes ingerir um alimento light, ela precisa ser totalmente isenta, 100% de isenção. Mesmo que esteja escrito light, ele pode vir somente com a redução de 25% a 100% do carboidrato simples ou de qualquer outro nutriente. Geralmente o termo light ele foi criado mais para diminuição de calorias e para o uso de pessoas que querem manter um peso mais adequado ou que precisam ter uma redução do peso corporal. Quando a indústria retira um nutriente, seja para torná-lo zero ou para torná-lo light, essa mesma indústria alimentícia precisa manter a textura, o sabor, a consistência e a visualização dos consumidores. Então, o que a indústria faz? Quando ela tira ou reduz um determinado nutriente, ela vai acrescentar outro. E dependendo do outro tipo de nutriente que é acrescentado, eu posso, achando que estou diminuindo o consumo, por exemplo, de calorias, estar aumentando o número de calorias e aumentar o meu peso. Por exemplo, um alimento que é rico em gordura e que a indústria retira ou diminui a gordura desse nutriente, desse alimento industrializado. O que acaba acontecendo? A indústria alimentícia, para manter a mesma textura, a mesma aparência, senão nós não iríamos consumir aquele alimento. Ela coloca geralmente mais carboidrato complexo, que seria o amido. Para pessoas com diabetes, se ingerirem em grandes quantidades esse alimento que é light, que tem uma redução na composição de gordura desse alimento, ela pode vir a aumentar a sua glicemia. Então, muito cuidado. Geralmente, os alimentos que são menores em calorias são menores em gordura também, só que a indústria vem a acrescentar mais carboidrato para manter a mesma consistência, a mesma aparência, a mesma textura e o mesmo sabor. Então, cuidado. Por isso a necessidade sempre de se ler o rótulo e nunca se enganar. Light existe uma redução, mas ainda assim existe uma quantidade daquele determinado nutriente. E diet é isento, é zero de um dado nutriente. Nem sempre vai ser o carboidrato simples. Por isso a necessidade de se ler o rótulo, mesmo que na frente do rótulo
nós encontremos os termos livre de, isento de, zero de ou diet. E existem alimentos, por exemplo, que são retiradas a gordura e totalmente, eles seriam alimentos diet, zero de gordura, porém eles têm carboidrato, como no caso, por exemplo, de um leite desnatado. Ele é um alimento diet no sentido de gordura, mas ele ainda apresenta a lactose do leite. Para pessoas que são intolerantes à lactose do leite, iria causar algum tipo de sintomatologia à intolerância da lactose. Então, muito cuidado com esses termos. Inicialmente, os alimentos diet foram criados para pessoas com diabetes, mas hoje a gente tem outros nutrientes que são retirados e às vezes se mantém um carboidrato simples. Por isso, há necessidade de se observar o rótulo sempre. Com isso, a gente observando o rótulo, a gente acaba tendo uma qualidade na nossa alimentação para as patologias que a gente vai apresentar conforme a dieta que se cabe dentro dessas patologias. Então, por isso a necessidade de se saber qual a diferença entre um alimento diet e um alimento light. Diet é zero, isento, livre, e light é uma redução que pode chegar a 100%, mas a gente precisa ver se essa redução ela vai ser de 100% do carboidrato simples, no caso da pessoa com diabetes. Quando se criaram esses termos, quer dizer, criaram não, quando começou a surgir no mercado alimentício brasileiro, alguns refrigerantes no início, eles eram chamados de refrigerantes light, mas eles eram zero de açúcar. Hoje em dia esse termo já mudou. De light eles passaram para zero, que é zero açúcar. Pessoas hipertensas, cuidado, porque quando a indústria de refrigerantes retira o carboidrato simples, tornando o zero de açúcar, a indústria alimentícia, para manter a mesma textura, a mesma consistência, o mesmo sabor, acrescenta sódio. Então, geralmente, os refrigerantes que são isentos de açúcar, eles apresentam uma quantidade maior de sódio, o que para uma pessoa hipertensa pode representar, no final do dia, um aumento aí da pressão sanguínea arterial devido a esse aumento do teor de sódio que esses alimentos podem vir a apresentar. Ok? Espero que tenha ficado esclarecida essa diferença entre diet e light e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do assunto, deixem um like no meu canal do YouTube. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.